Eu acho que a ilustração e o design num livro para a infância, quanto mais conversa entre eles existir, melhor, porque na hora que você constrói um livro, visualmente, projeto e ilustração são dois elementos muito visuais, né? E muito sensoriais. Então, quando eles estão falando, eles não precisam exatamente falar na mesma medida, na mesma altura, mas eles precisam dançar juntos, assim. Então, eu acho que sim, um acaba dependendo do outro. Tem muito jeito de fazer livro, né? Então, assim, às vezes eu recebo um livro que a ilustração já está pronta. Então, o que eu faço, né? Fazendo aquela brincadeira da corda, já começou. Aí eu vou entrar na hora certa com o projeto gráfico e dessa maneira a gente vai construir junto. E às vezes projeto gráfico vem antes da ilustração, então é um pouco quase ao contrário. A ilustração é que entra na brincadeira da corda. E às vezes é construído junto, é tão junto que você não consegue quase separar aonde termina uma ilustração e começa um projeto gráfico, aonde, né? É tão grudado que essas duas linguagens elas aparecem juntas, né? Bom, na minha visão, a ilustração, o design e o texto são três componentes do livro ilustrado, né? Então, não tem, ao meu ver, não tem uma coisa muito fixa, não. Assim, tem livro que, se a gente chamar de vozes, né? Tem livros que o texto tem uma voz que aparece mais, às vezes a ilustração e às vezes o design, às vezes há como num show de música, né? Uma hora tem um solo de uma bateria, uma hora tem o cantor, uma hora tem... Então eu acho que pode ter essa variação assim desse protagonismo entre esses três. Eu não acho que tem uma regra muito fechada para isso. E isso que é muito bonito no livro, porque na hora que você constrói qualquer uma dessas linguagens, você vai dar a um certo momento mais uma prioridade para uma, para outra, ou trocar as vozes, ou mesmo, não, essa é o texto que vai ser, que vai aparecer, que vai comandar, né? Ou não, essa vai ser a ilustração, ou o design. Então, na hora que você define isso, é totalmente autoral, e isso está relacionado, para mim, isso está muito relacionado com o conteúdo, na verdade, com o que você está contando daquela história. Então, por isso que eu acho que o jeito de você fazer também diz muito, às vezes até mais importante do que o que você está contando. A gente já falou tudo nessa vida, né? Você vai falar de um assunto, outra pessoa certamente já falou disso. Então, é o jeito que você fala desse assunto, que daí é seu, é autoral. Você que imaginou aquilo para falar daquele jeito, né? Então, eu acho que muitas vezes a forma que você diz, sendo até da palavra, é mais importante do que o que você diz, né? Pedro Pedreiro foi um livro que ele veio com o Fernando Vilela, ilustrador, né, e com a ideia da editora de fazer o livro em sanfona. Então, eu entrei, já tinha uma coisa um pouco definida, né? Como é que ia ser e tal. E daí foi muito legal, assim, porque a minha conversa com o Vilela foi uma coisa que a gente foi crescendo mesmo, foi crescendo e a gente foi meio que viajando junto, assim, até que né, o ritmo do trem, né? Porque o livro é a música do Chico, do Pedro Pedreiro, que fica ali na estação esperando, né? Até que ele se cansa e volta, né? E aí a gente pensou nisso no próprio livro. Então a primeira leva, o primeiro lado do livro, que é sanfonado, ocorre tudo isso. E na hora que você vira o livro e vai para o outro lado, a música também ele está voltando. Então tem essa relação da própria letra com a materialidade do livro, né? E aí a gente pensou, como o livro é sanfona e tem essa coisa do trem, né? Cada dupla seria um vagão. Então a gente chamou de vagão texto e vagão imagem. E aí o Vilela fez o vagão imagem dele sempre com a basezinha e a roda, né?
E aí eu falei, puxa vida, se ele tem o vagão imagem e eu vou ser responsável pelo design do vagão texto, eu vou também querer uma rodinha, vou também querer uma basezinha para poder pôr o meu vagãozinho ali, né? E aí ele, pô, legal, então pega a minha rodinha, as minhas, né? Porque, claro, tem a mesma linguagem. Então eu peguei a basezinha dele, botei na minha dupla e montei o texto como se fosse uma ilustração mesmo, como se fosse um vagão de trem. Então a gente tem vagão texto, vagão imagem, vagão texto, vagão imagem. E o ritmo do livro, que é puro design, né? Assim, qual é o ritmo do livro? O ritmo do livro é esse. Como é um trem, né? Tem livro que você faz como cinema, tem livro que você faz, aí tem o ápice, que é, sei lá, o conflito, e depois tem a resolução, aí você desce, e aí o livro faz isso mesmo, tem esse ritmo diferente, mas nesse caso o ritmo não é sempre assim. É um ritmo linear, que é o ritmo do trem, né? A gente fez isso do vai e vem, e aí quando você vira o livro, continua o vai e vem, e ele se revela na última dupla, que é a locomotiva. A revelação de que o próprio livro é o trem é a última coisa que acontece, e depois da locomotiva vem a cidade escura, ou seja, ele passou o dia lá. Ele passou o dia na plataforma esperando, voltou para casa à noite, né? Então, foi uma conversa muito boa da gente. E isso que eu acho muito legal, assim, quanto mais conversa, de todas as vozes, né? Então, design com ilustração, design com editor, quanto mais conversa tem nessa tríade, é melhor. Porque daí o livro ganha, o livro... isso dá para sentir. Quando não tem conversa, é assim, fica uma coisa um pouquinho, sabe quando não flui, que não junta muito, assim? Então eu acho que quanto mais conversa e troca tiver, é mais legal, assim.